seja bem-vindo a mais uma noite do podcast. Toda sexta-feira nós nos encontramos aqui na nossa plataforma Next Level, através do nosso podcast, transbordando tudo aquilo que nós estamos aprendendo na sua vida. Toda sexta-feira, uma pessoa nova compartilhando com você tudo que ela tem aprendido. E hoje não vai ser diferente. Mas antes de eu falar de quem é hoje, eu quero te lembrar que já algumas sextas-feiras atrás, nós iniciamos aqui uma série de pessoas que vieram aqui e compartilharam sua história de vida. Então, antes da gente continuar, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve, dê lá sua curtida e nos ajude a alcançar nessa sexta-feira o máximo de pessoas possível. Então, pega lá, curte, compartilha nas suas redes, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude a alavancar essa sexta-feira. Hoje nós vamos conversar com uma moça jovem que casou e ela vai contar um pouquinho da sua vida, da sua experiência, de como foi a sua infância, essa fase no casamento. E uma das coisas incríveis é que ela ainda lembra o que ela disse no dia do casamento. Uma das frases oficiais do casamento ela vai reproduzir aqui. Mas antes de eu apresentar ela, eu quero que você se lembre que a primeira entrevista aqui do nosso podcast aconteceu com Fábio Tanida. Isso também está nos nossos canais. Você pode ir lá no canal Next Level e você vai encontrar no YouTube esse material disponível para você rever. Que entrevista maravilhosa, que bate-papo transformador. Revolucionou nossa vida, mudou nossa mentalidade e todas as outras entrevistas, elas vieram no mesmo segmento, marcando a nossa vida, transbordando a nossa vida. Então, eu quero convidar você, se você estava aqui a última sexta-feira, nós entrevistamos o Jean Silva. Lembra do Jean Silva? Contou um pouquinho a respeito do casamento dele, dessa mudança que aconteceu, e ele usou algumas palavras, tipo assim, uma mulher virtuosa. Ele não usou uma palavra muito cristã, né? Mas ele usou uma outra palavra que eu acho legal. Ele disse assim, uma esposa magnética. E hoje está aqui essa esposa e ela vai conversar com a gente na sexta-feira e nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida da Flávia. Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, Jean. Boa noite, gente. É isso aí, a Flávia é um pouquinho tímida, mas a partir de agora nós vamos ficar aí 1 hora e alguns minutos ou 2 horas conversando e ela vai perdendo toda essa timidez. Flávia, você pode contar para nós um pouquinho de como foi a sua infância? Você me contava aqui nos bastidores que você perdeu a sua mãe muito jovem. Como foi isso para você? Eu acredito que toda criança, né, quando eu era criança, eu perdi a minha mãe e eu carreguei bloqueios até agora, né? E eu tô numa fase de desbloqueio. Eu tenho entendido o motivo, as causas que eu tive que perder minha mãe. Eu amadureci muito nesse processo. Foi um processo de amadurecimento. Eu acredito que a mulher que eu sou hoje, se eu não tivesse passado por esses processos que eu tive que passar na minha infância, eu não estaria assim. Uau! Então, você que está aí ao vivo, conhece alguém que perdeu a mãe na infância, na adolescência, eu queria que você pegasse aqui, compartilhasse com essa pessoa, porque aí chaves que a Flávia vai liberar e compartilhar pode ajudar você a resolver esse problema emocional, esse bloqueio que você tem carregado ao longo da sua vida. Flávia, você perdeu a sua mãe, você tinha quantos anos? Eu tinha 7. Uau! E como foi lidar com essa perca? Como que você lidou? Hoje você está com 20, né? Uma jovem mulher de 20 anos. Como foi lidar dos 7 aos 14 anos? Como é que você lidou com isso, com essa falta da mãe? Na verdade, eu não vivi o luto da falta da minha mãe. Eu bloqueei isso totalmente. Eu fui viver isso agora, na minha fase adulta. Então, pra mim, não era nada. Era algo que eu vivi, eu lembro no velório, eu brinquei, eu era criança. Eu não vivi aquele momento. Aí eu não fui no enterro, não fui nada. Pra mim, a minha mãe morreu, acabou. Essa história não existe. E eu vivi a vida normalmente. Teve algumas mudanças, lógico. Eu tive que mudar de casa, mudar de cidade. Mas, pra mim, era um bloqueio. Não vivi isso, que eu perdi minha mãe e agora o que eu vou fazer? Eu era criança, não entendia nada. Uau, que legal, Flávia. E como foi lidar com esse luto, então, nessa fase mais adulta? Quando você descobriu que você estava enlutada, como é que foi isso? Eu voltei lá no dia do velório da minha mãe, chorei o que eu tinha para chorar e ressignifiquei aquele momento. E a partir do momento que você ressignifica, aquilo para você é novo. Uau, vida que segue. Muito top. Deixa eu fazer uma outra pergunta dentro desse segmento, né? Você ficou lá na sua infância sozinha. Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho uma irmã. Uau. E como que é esse seu relacionamento com a sua irmã? É um relacionamento muito bom.
Você se sente mãe dela, ou já se sentiu mãe dela? Eu já me senti mãe dela, já me senti responsável pelo futuro dela, eu super protegi ela, e a ponto de, ó, o teu celular é eu que olho, eu tenho o teu e-mail, eu tenho a tua senha, é tudo eu que vou. Eu era realmente, me sentia mãe da minha irmã. Só que é um vínculo, né, que eu precisava quebrar isso, porque eu não sou a mãe da minha irmã, eu não tenho que carregar essa responsabilidade. Então, eu quebrei esse vínculo e eu amo minha irmã como minha irmã agora. Ela é minha irmã. Uau, que extraordinário, que fantástico. Então, você que está nos ouvindo e tem passado, se identifica com isso que nós estamos conversando, então preste muita atenção, porque quem sabe você vai precisar ressignificar, voltar lá atrás, colocar energia e olhar para tudo isso de uma forma muito diferente. Flávio, deixa eu perguntar, por nível de curiosidade, para as pessoas que estão ao vivo com a gente compreender, né? Você falou de ressignificar, onde você aprendeu isso? Você aprendeu isso na igreja, num curso de psicologia? Onde que você aprendeu esse tipo de fala? Eu tenho aprendido com meu marido, ele tem estudado isso e vamos estudar junto, né? Vamos ver o que é isso. E é uma coisa que realmente dá resultado. Tem dado resultado na sua vida? E é imediato, tem. Tem. Uau, extraordinário. Depois de você passar por esse processo de entender que precisava ir lá e ressignificar, como é que ficou a sua vida a partir daí? É uma vida nova. Aquilo ficou pra trás, realmente, a gente tem que viver o novo, né? Às vezes a gente fica preso a coisas que aconteceu há 10, 20 anos atrás e não vive o novo. A partir do momento que você ressignifica, você tá pronto pra viver o novo, o próximo nível. Uau, não, é disso que nós estamos falando aqui, Flávia, de ir para esse próximo nível. E aproveitando essa deixa da Flávia, se você deseja ir para o próximo nível, no dia 26 de novembro vai acontecer o maior movimento ativacional do Brasil. E o nosso palco é a cidade de Joaquim Távora, no prédio da comunidade CFA, junto com o Fábio Tanida. Vai ser um dia extraordinário. Então você que está aí nos ouvindo, assistindo ao vivo, ó, já vai lá nas nossas redes. Se você ainda não comprou seu ticket para participar, vai lá, você vai ter toda a instrução, você não pode deixar passar essa grande oportunidade de mudar, de virar essas chaves de traumas emocionais na sua vida. Eu vou voltar para a Flávia aqui. Flávia, você ressignificou e tirou esse peso, essa sobrecarga da sua vida, né? E quando foi que esse marido surgiu na sua vida? Você consegue contar um pouco para nós? Foi em... Isso, sou ruim com datas. Não tem problema. Foi em julho do ano passado. E foi totalmente inesperado, né? Eu tinha escrevido uma carta para Deus no começo do ano, falando para que ele me amadurecesse, porque eu queria conhecer alguém. E aquilo para mim eu esquecia. Nem lembrava que eu tinha pedido um marido para Deus no começo do ano passado. Aí ele apareceu em junho do ano passado, junho ou julho, não lembro direito. E foi tipo, eu fiquei na dúvida, será que é ele? Será que eu não vou me machucar de novo? E veio confirmações, e a gente tá junto hoje. Uau, viu? Mas assim, rápido. Foi um casamento muito rápido, então. Foi. Quando vocês, então, começaram a trocar essa ideia de relacionamento, você já tinha uma ideia, não, vou casar, tem tanto tempo de namoro, existia essa base ou você ia se dar a oportunidade de conhecer alguém? Como é que foi pra você? Quando você começou a se relacionar, você percebia que ele era seu esposo mesmo? Percebia. Ah, eu já tinha essa certeza dentro do meu coração. Porque eu não queria me relacionar com alguém que não fosse o meu esposo. Uau, que legal. Nesse processo, curiosidade, ela atinge meu coração, Flávio. Nesse processo, né? Vejo que vocês têm caminhado muito junto. A gente ouviu muito o Jean Silva dizendo que vocês estão decisões juntas, que vocês estão conectados. Isso também rolava essa conexão relacionada à data de casamento, modelo de festa, como seria? Sempre rolou essa conexão. A gente sempre decisões junto, sonhava com o casamento, sonhava com o mesmo carro, sempre foi tudo junto. Uau! Gente, é muito incrível. Por quê? Porque a Flávia, ela acredita em Deus, né? Dá aqui pra gente compreender que ela é cristã. E ela escreveu uma carta. Eu acho muito interessante com essa fé ativa, ela pode ativar muitas coisas na nossa vida. Ela escreveu essa carta, surge alguém e ela vai buscar essa conexão. Para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, conta um pouquinho de como foi seu casamento, a estrutura do casamento, a festa do casamento, tudo que você sonhou, se tornou realidade ou não? Tudo que eu sonhei se tornou realidade. Tudo.
Eu sonhava com um casamento ao ar livre, porque eu não queria que fosse na igreja. Eu queria um café da manhã em vez de um almoço. Foi o café da manhã como eu queria. O dia tava lindo do jeito que eu imaginei. Foi incrível do jeito que eu imaginei. Uau, que extraordinário. Vou invadir um pouquinho mais sua vida, tá? Um pouquinho mais sua vida. Você consegue falar para nós, com uma ou duas palavras, o que o casamento significa para Flávia? É algo novo pra mim. Eu tenho aprendido diariamente a ser esposa. E eu sempre quis isso, sabe? Eu pedia pra Deus, Deus, me permita ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa esposa. E eu ficava pedindo, e aquele medo. E será que eu vou ser uma boa esposa? E pra mim é algo novo. E é algo novo, incrível. Eu acredito que toda mulher deve viver isso. Uau, que incrível. Você orava pedindo para ser uma boa esposa? Orava. Eu não sei se a gente consegue definir, nem vou perguntar isso para você, tá? Para a gente definir essa questão de uma boa esposa. Mas num outro podcast a gente vai conversar a respeito desse modelo, dessa boa esposa. Deixa eu perguntar para você, como é que você lida com essa ideia de submissão no casamento? Você sabe que o teu esposo esteve aqui e ele, assim, ele falou muitas coisas relacionadas ao casamento. Ele disse que ele se casou com uma mulher que é submissa. O que é submissa para você dentro desse relacionamento? Muitas mulheres imaginam que ser submissa é ser, tipo, a escrava do marido. Não pode fazer nada. Tudo é meu marido que manda. Só que ser submissa é algo muito mais leve. Ser submissa não é, tipo, você não pode fazer, você não vai fazer, você não pode nada. Ser submissa, pra mim, sempre foi algo leve, porque eu modelei pessoas que eram muito submissas a seus maridos. Eu até falo que eu tenho uma tia que eu modelo como mãe e a outra que eu modelo como esposa. E essa minha tia era muito submissa. A minha mãe era muito submissa. Então, pra mim, ser submissa é, tipo, algo normal. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ser uma esposa submissa. Uau, que extraordinário. Você que está aí nos ouvindo, pega essa chave. O apóstolo Paulo ele vai dizer a respeito disso, né? Uma coisa interessante, o Jean Silva, que esteve aqui na semana passada, ele falou disso um pouquinho. Mas essa ideia da mulher ser submissa, né? Você entende, então, que você, quando toma essa postura de ser essa mulher, não com esse peso, né? Você usou uma frase muito legal, não escrava, né, mas submissa. Você modelou pessoas que eram assim. Então, sim. Você também disse que você orava porque você queria ser uma boa esposa. Usando essa característica sua de submissão, como é que as decisões que vocês tomam dentro do casamento? O seu marido decide, você compartilha para ele decidir ou vocês decidem junto? A gente sempre decide tudo junto. Ele vem com uma ideia, tipo, ele é cabeça dura. Aí, tipo, é mais fácil tirar a cabeça dele do que a ideia da cabeça dele. Daí eu vejo que é um negócio meio que não... Daí eu falo assim, que tal a gente fazer assim? Tipo, é uma ideia pra ele. Eu sei que ele vai refletir aquilo, mas a gente sempre toma decisões juntos. Depois ele volta e fala assim, dá pra gente fazer assim mesmo. E decisões juntos, sempre foi junto. Uau, que extraordinário, Flávia. Flávia, posso perguntar mais 80 coisas? A gente tem muito tempo ainda, muito tempo, tá? Quero que você fique à vontade, tá? Você falou de submissão, e obviamente, quando nós ligamos a nossa televisão, nosso rádio, nossas redes sociais, né? Nós vamos perceber que o mundo, de forma geral, está levando a mulher para ela liderar a sua vida, né? De que ela não precisa de um casamento, que ela não deve ser submissa, que ela é dona da vida dela, que ela é uma mulher empoderada. E aí vem você aqui num podcast numa sexta-feira igual essa, e você vem dizer que a chave de um casamento é submissão. E assim, isso bagunça a cabeça da gente, mas eu achei extraordinária essa sua postura de entender que você está junto com o seu marido, ajudando ele a cumprir a missão dele. Então, você que está nos ouvindo, às vezes, se você não tem... vou falar de uma forma muito clara que é para você entender. Se às vezes a sua vida financeira ela não tem caminhado, uma chave da prosperidade é o casamento. Mas também uma chave para manter essa prosperidade na vida, também é encontrar essa submissão na vida da esposa. E é lógico que às vezes nós, como homens, nós devemos também amar as nossas esposas com esse amor que o apóstolo Paulo disse, esse amor de sacrifício, esse amor que Jesus amou a igreja. Isso me chama muita atenção. Semana passada, enquanto nós conversávamos com o Jean Silva, eu pedi a ele para definir sua esposa com uma palavra, né? E quando cheguei em casa, minha esposa também pediu para eu definir ela com uma palavra, eu também defini ela com uma palavra. Mas hoje, quando eu converso com a Flávia, me dá a impressão, né? Não é uma revelação, me dá uma impressão
de que ambos estão na mesma frequência, caminhando para a mesma direção. Então, acredito que isso seja um segredo da prosperidade e um segredo do casamento. Deixa eu perguntar um pouquinho para você, e os seus avós, como eles agiram? Eles gostam do seu esposo, apoiaram o seu casamento, mas conta as coisas leves, tá? Só as coisas leves, nada pesado. Como é que foi para eles saber que você ia casar? Eles te apoiaram no casamento? Ficaram com medo de você sair da casa? Como é que foi? Pra minha avó foi um susto no começo, mas depois logo ela já acostumou com a ideia. Agora ela gosta de falar pros outros que ela já tem uma neta casada. Mas foi algo bem gostoso. Eles apoiaram e Te ajudaram? ajudaram. Te ajudaram, te liberaram pro Sim. casamento, te abençoaram pro Sim. casamento. Incrível. Uma coisa incrível é que todo casamento que há uma liberação, que é uma bênção dos pais ou dos avós, no caso da Flávia, esse casamento ele já começa bem. Mas quando o casamento ele começa já com as pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas, elas questionando, isso pode atrapalhar. E aí você vai precisar resignificar. Então, às vezes, você não teve essa oportunidade que a Flávia teve, de casar-se com alguém que a família apoiava, que a família torcia, ou que a família abençoou para entrar nesse relacionamento. Às vezes você está aí, casou com alguém que a sua família não gostava. Como que a gente pode fazer para te ajudar? No dia 26, você vai se inscrever e vai para esse ambiente de ativação. E lá, nós vamos te ajudar a resolver tudo isso. E voltar para sua casa uma esposa magnética e voltar um marido que seja o sacerdote, o líder da casa. Então, no dia 26, nós vamos conversar disso lá no prédio da CFA. Flávia, muito legal estar conversando com você. Eu não posso deixar de perguntar uma coisa básica. Você é cristã? Sim. Você acredita em Deus? Sim. Uau! E quando foi que Jesus chegou na sua vida? Foi há 7 anos atrás. Uau, tão recente. Sim. 7 anos. E como é que foi? Você consegue lembrar dessa experiência de transitar de uma vida no cotidiano para uma vida religiosa? Foi natural, digamos assim, porque a minha família já era desse meio, sabe? Eu só tive uma experiência que eu notei, não, Deus existe mesmo. Ele é o Deus da minha vida, ele é meu pai realmente. A experiência de conhecer Deus como pai. Uau, que extraordinário. Você é uma pessoa enganjada, envolvida na sua comunidade? Você trabalha lá nessa comunidade que você faz parte? Eu trabalho no Ministério Infantil. Uau, gosta de fazer isso? Amo. Ama? Se vê fazendo isso a longo prazo ou agora você se vê fazendo isso? Eu me vejo fazendo a longo prazo, porque é uma coisa que eu gosto, eu amo fazer aquilo. Extraordinário. Deixa eu só mudar de assunto, né? Porque eu trouxe você aqui hoje, na verdade, para falar só de casamento. Né? Todas essas coisas aqui é só para a gente ganhar tempo, né? O alvo maior é nós conseguirmos estar olhando para você e visualizar, perceber, entender esse ato de submissão, né? Esse ato de tomar as decisões junto com o esposo. Deixa eu perguntar para você, você hoje trabalha junto com o seu esposo? Vocês têm um comércio junto, um negócio junto? A gente trabalha junto, a gente passa 24 horas junto. E você faz o que nessa empresa hoje? Qual é a sua função? Além de ser dona de casa, eu atendo cliente, eu ajudo a filmar, eu sento do lado dele, ajudo ele a focar no que ele precisa fazer. Então você é uma mentora, coach pessoal do Jean Silva. Sim. Que legal. Antes de tudo isso, você trabalhava em algum lugar? Não precisa falar o nome, pra gente não fazer propaganda, tá? Trabalhava. E saindo do trabalho, entrando no casamento e essa empresa familiar, esse trabalho familiar não é desgastante? Não. Não? Você faz isso com prazer, com eu alegria? Eu amo fazer isso. Você é mulher, então? Eu até falo, porque eu amo ser dona de casa, é uma coisa que eu amo fazer. Não, Flávio, não é possível. Você está dizendo aqui para toda a galera que está nos ouvindo que você ama ser dona de casa. Eu gosto, é uma coisa que eu amo fazer. Você ama cuidar da casa. Gosto. Limpar. Gente, pelo amor de Deus, alguém abana aí, que assim, eu não vou aguentar. Vocês estão entendendo, gente, a profundidade, né? É uma das coisas incríveis. Sabe o que ela disse? Você pode voltar lá daqui a pouco, quando terminar, você pode voltar. Ela disse que ela modelou pessoas. Sabe, um dos segredos para manter um casamento vivo é modelar pessoas. Pessoas que chegaram onde nós queremos chegar. Então, quando ela modelou alguém que era dona de casa, ela agora, como dona de casa, ela não limpa a casa por obrigação. Ela não limpa a casa porque ela é escrava do lar. Vocês podem voltar, vocês vão ouvir ela dizendo que ser submissa não é um estado de escravidão, mas um estado de prazer.
ela entendeu a função da esposa e, obviamente, que o Jean Silva, nós vamos perguntar para ele no outro podcast, mas ele com certeza deve ajudar aqui, deve ajudar nessa estrutura, mas ela está dizendo que ama ser dona de casa. Isso é para você que está ouvindo e tem dificuldade de ser uma dona de casa. Você vai precisar, lá num outro podcast lá atrás, entender um pouquinho a respeito de energia. Mas isso aí a gente vai deixar lá para frente, porque essas coisas de ser dona de casa roubam o meu coração. Como que você define, como que você consegue definir, se pode definir, o que é amar ser uma dona de casa para você, Flávia? É fazer aquilo que você foi chamada para fazer com prazer. Não é um peso pra você. Ah, eu tenho que fazer isso. Não é uma obrigação, é uma coisa que você ama fazer. Uau, extraordinário. Gente, essa menina, ela tira meu fôlego. Não consigo me programar para continuar um podcast com essa moça. Flávia, só mais 20 perguntas pra gente parar. Deixa eu perguntar para você, uma coisa muito básica assim da vida. Para essa mulher que é dona de casa. Você consegue manter então a casa limpa? Você trabalha na empresa, consegue manter o Jean Silva focado numa coisa só, consegue tirar as ideias malucas da cabeça dele. E quando é que você descansa? Tenho tempo para descansar. Descanso bastante. Você tem tempo para descansar Tenho. ainda? Uau, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta a nível de missão. A Flávia, além de ser esposa, né, do lar, gosta de ser do lar, ajuda o Jean nas empresas familiares, trabalha junto, mantém o cara focado. Qual é o teu propósito de vida? O que você entende como propósito de vida? Além de tudo isso, que para mim já é um propósito de vida. Desbloquear mulheres. Uau. Não. Aí assim, a gente não vai conseguir. Agora ela quer desbloquear as mulheres. Eu fico imaginando o tanto de mulher que vai começar a massa dona de casa. Isso vai ser muito bom, Flávia. Você entende que é um chamado, uma missão ou um propósito? Ser dona de casa? Ser dona de casa e desbloquear mulheres. É meu propósito? Seu propósito. Você se vê fazendo isso? Vejo. Então, nesse dia 26 desse evento, você vai estar trabalhando já à frente também ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Puxa, que pena. Então, você vai lá no dia 26 para ver outras pessoas e num outro trabalho ela vai estar lá para ajudar você. Flávia, para a gente terminar esse bloco, né? Eu deixar você voltar para suas funções. Acho que agora você vai descansar, né? Sexta-feira à noite não é possível que você vai voltar para o trabalho, né? Espero que você descanse. Para a gente terminar, você consegue definir o que é o casamento? O que é o casamento para o ser humano? O que é o casamento para Flávia? Eu tenho entendido que é o meu propósito, a minha missão aqui. Uau! Flávia, foi um prazer conversar com você. Você sabe que a gente não pode explorar tudo para ficar um pouquinho mais para as próximas sextas-feiras. Foi muito bom estar com você. Foi muito gratificante estar aqui te entrevistando e, obviamente, as pessoas que estão em casa, elas possivelmente foram impactadas. Com uma jovem dona de casa que ama ser esposa, ama estar casada e define o casamento como uma missão. Então, para mim, foi um grande prazer que você continue brilhando cada dia mais. Muito obrigada. É isso aí, então você que está comigo, não se esquece, compartilha esse podcast e nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira. Você que ainda não se inscreveu para esse nosso evento presencial, corre lá, já se inscreve. O último lote vai se encerrar no domingo, primeiro lote. Então, não perde esse primeiro lote. O primeiro lote tem muitas surpresas. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima sexta-feira.